O presidente da República, Lula, participou de uma cerimônia sobre a construção do túnel entre Santos e Guarujá, que será feito em parceria com o governo de São Paulo. O governador Tarcísio de Freitas, inclusive, participou dessa cerimônia. O presidente da República disse que Tarcísio terá tudo o que for necessário do Planalto. A gente tem esse trecho, acompanhe. A democracia é o respeito à diversidade, é o respeito à diferença, é a gente aprender a conviver com quem a gente não gosta, mas a gente respeita o direito da pessoa até não gostar da gente. E a gente também não é obrigado a gostar das pessoas. Isso não impede que a gente seja responsável de lidar com as nossas diferenças. E eu quero dizer ao governador Tarcísio, eu governei com o Alckmin, eu governei com o Serra, e nunca em nenhum momento de 8 anos de presidência, eu tratei São Paulo diferente, porque eles não pertenciam ao meu partido. E quero te dizer, Tarcísio, você terá da presidência da República tudo aquilo que for necessário. Já Tarcísio acenou para Lula e o agradeceu pela parceria, que além da construção do túnel, também vai contar com reformas na Avenida Perimetral e a construção de moradias para pessoas que vivem em palafitas. Vamos acompanhar. E quando a gente soma todo o investimento que vai ser feito aqui, no túnel, na perimetral, nas casas, a gente vai passar fácil, presidente Lula, dos 8 bilhões de reais. E nós vamos fazer isso juntos. Nós temos que fazer a diferença pelo cidadão. Interessa que nós temos que deixar o legado, e nós vamos deixar o legado, e vamos deixar esse legado trabalhando juntos. Muito obrigado pela parceria, presidente Lula. Foi curioso, porque durante o evento, algumas pessoas gritaram para Tarcísio: volta para o PT. O governador nunca foi filiado ao partido, mas trabalhou no governo de Dilma Rousseff. No discurso, Lula disse que estranhou quando viu Tarcísio trabalhando para Bolsonaro e que vai se preparar para derrotar o governador nas próximas eleições. Acompanhe. Em que ele vai votar é um problema dele. Em que eu vou votar é um problema meu. Mas nós estamos juntos, com o compromisso de servir o povo desse estado e o povo brasileiro. Eu encontrei com o Tarcísio em Quari, no meio da Amazônia, trabalhando no gasoduto. Depois o Tarcísio trabalhou com a Dilma Rousseff. Depois eu estranhei vendo ele trabalhar com o Bolsonaro, mas paciência, era uma opção dele. E depois ele ganhou de nós as eleições. O que é que eu vou lamentar? O que é que eu vou lamentar? Eu tenho que parabenizá-lo e preparar para derrotar você nas próximas eleições. E enquanto a gente estiver governando, a gente trabalhar. É importante, Tarcísio, é importante você ter claro, da minha parte, não faltará 1 minuto de respeito ao papel que você exerce em São Paulo, da mesma forma que eu fiz com o Alckmin. Pelas redes sociais, o senador Flávio Bolsonaro comentou a participação de Tarcísio nessa cerimônia no litoral paulista. Ele escreveu o seguinte, vou abrir aspas: elogiar ministros de Bolsonaro é fácil, difícil é elogiar ministros de Lula. Triste era quando Jair Bolsonaro era presidente. E é um estado governado pelo PT e tiravam até PM de sua segurança, uma irresponsabilidade. Lula deve ter uma inveja danada de o Tarcísio ser Bolsonaro. Fecho aspas. Vou começar essa com você, José Maria Trindade. O que achou dessa interação entre Lula e Tarcísio Gomes de Freitas? E qual é a sinalização? Lula já olha para Tarcísio como virtual candidato em 26? Olha, o governador Tarcísio está apanhando muito hoje aí pelas redes, viu? A situação não é boa para ele, não. E o pessoal da direita está entendendo ali como um alinhamento. O discurso é bonito demais. O discurso é lindo. Vamos engrandecer São Paulo, vamos melhorar São Paulo, mas só no discurso. Todos sabem, principalmente quem está publicando isso, que se trata de uma estratégia política. É uma estratégia política, uma armadilha que o Tarcísio não pode cair. E ele sabe. O governador de São Paulo, ele é pragmático e ele é um gestor pragmático. E como tal, sabe que esse túnel é importantíssimo para o estado e para a região, né? E vai ter ali também a parceria privada. O gestor vai cobrar um pedágio, o túnel será pedagiado. Enfim, é uma obra muito importante.
Por aqui o que eu posso dizer é que o governo federal entendeu que teria dificuldades para fazer a obra sozinho, para pôr sua placa sozinha. E aí despachou ali interlocutores para dizer, olha, e aí, como é que vamos fazer? É claro que o governador de São Paulo tem que apoiar uma obra dessa. Como dizer, não, eu não vou aceitar que o governo federal faça uma obra dessa. Entrou no projeto, na contrapartida, tinha que entrar, né? E tudo ficou muito claro. É preciso só o seguinte, cuidar contra essas estratégias políticas, né? É com estratégias assim que a esquerda se mantém no poder. Ô Beraldo, há razão para figuras da direita estarem irritadas aí com o governador Tarcísio? Acha que ele pisou no tomate em algum momento? Isso é coisa de quem não acredita no amor. Esse é o problema. Olha, Caniato, o túnel entre Guarujá e Santos e Guarujá. Santos e Guarujá, desculpa. É uma promessa de campanha de Tarcísio. E é um absurdo quem vive em regiões como Santos e Guarujá, ou vive entre Navegantes e Itajaí e tantas outras localidades no Brasil, que você só consegue cruzar com balsa. Isso mostra como a gente ainda tem um atraso estrutural, institucional no Brasil. Resolver essa questão do túnel entre Santos e Guarujá é primordial porque ela já está algumas décadas atrasada. Essa foi uma promessa de Tarcísio. E agora, na hora de executar, ele sabe que depende do governo federal, porque o governo federal, como se trata de área portuária, você tem que cruzar ali as águas, então tudo depende do governo federal. Não é viável executar isso sem o apoio do governo federal. Isso é um ponto, é um dado concreto. Tarcísio não tinha opção para entregar a sua promessa de campanha, seu compromisso de campanha, que vai mudar por completo a vida de duas cidades extremamente importantes para São Paulo, ele tinha que fazer isso. Só que aí você tem um outro lado, que é assistir o presidente da República tentando aniquilar um concorrente. Ele sabe que Tarcísio já se desgastou na defesa da reforma tributária. Assistimos aquele episódio em que Tarcísio de Freitas, diante dos parlamentares e representantes do Partido Liberal, diante de Jair Bolsonaro, ele foi ali, sofreu um malho, como se diz aí na linguagem popular, pelo fato de ter apoiado a reforma tributária que os bolsonaristas, o bolsonarismo era contra, o ex-presidente Bolsonaro era contra, continua sendo contra. E agora, o que Lula está fazendo é aproveitando essa situação em que está numa posição estratégica para Tarcísio e lançar, com muitos sorrisos e piadas e abraços e apertos de mão, lançar para o público essa lembrança de que Tarcísio trabalhou para Dilma Rousseff, Tarcísio estava atuando nos governos anteriores do PT e que depois se incorporou ao governo Bolsonaro e com isso foi eleito o governador de São Paulo. Mas Tarcísio ainda é o principal nome para a sucessão de Lula em 2026, caso Jair Bolsonaro continue inelegível. Lula está simplesmente usando a estratégia necessária para que ele consiga matar o concorrente. É isso que a gente está assistindo. Mota, para fechar, queria pedir, claro, sua análise para conseguir startar esse projeto e entregar essa obra tão desejada para a população. O governador vai ter que pagar um preço por isso. E o preço será o quê? Escutar piadas e brincadeirinhas? Caniato, construir o túnel Santos-Guarujá não é nada. Difícil mesmo é colocar uma luz no túnel onde a gente está, né? O Tarcísio é uma das revelações da política nacional, ao lado do Zema. Ele comanda o maior estado da federação, tem uma carreira sólida como técnico, como gestor, e, na minha opinião, ele é um fenômeno de articulação e comunicação. É natural que queiram jogar cascas de banana no seu caminho, né? A declaração dele em relação ao governo federal foi: eu tenho outra linha de pensamento, mas naquilo que diz respeito ao interesse público, a gente vai caminhando junto, naquilo que diz respeito ao interesse público.
Muita gente ficou incomodada com essa declaração, né? Essas pessoas queriam que o Tarcísio dissesse exatamente o quê? Elas queriam que ele desse uma declaração de independência do Estado de São Paulo, vai se separar do resto do Brasil? Meus amigos, o Tarcísio não é ativista político, ele não é youtuber, ele não é lacrador de Twitter em busca de like, ele é o governador do Estado de São Paulo. Quem sabe um dia ele possa ser muito mais do que isso. E é por isso que trabalham para sabotar ele. Ninguém que se diz de direita deveria cair nessa armadilha, né? O meu conselho é o seguinte: se o Tarcísio descumprir as promessas de campanha, cobrem dele. Agora, ele nunca prometeu ser mal educado. A habilidade de Tarcísio e as demandas do Estado de São Paulo. Só para fechar, 20 segundos para cada um, você, Zé Maria. Pois é, isso mesmo. Olha, quem governa São Paulo, para se ter uma ideia do poder, da locomotiva do país, é necessariamente lembrado como candidato à presidência da República, para se ter uma ideia. Então, assim, este poder tem que ter uma responsabilidade. E é o que está fazendo o Tarcísio, que é um gestor e um gestor pragmático. É bom que se acostumem com isso. Beraldo. O Tarcísio tem nas mãos um orçamento mais relevante do que o orçamento da União. Ele vai ter uma obrigação de modernizar o Estado de São Paulo. Eu não tenho a menor dúvida de que ele vai entregar muito resultado e terá que enfrentar essas cascas de banana aí ao longo do caminho. 25 segundos para encerrar, você, Mota. Cara feia não ganha eleição. E rancor não é estratégia política.